Experiência boa, eu vivo numa família que tem problemas, mas é maravilhoso conviver lá? Ou será que a experiência sua não é boa? Minha família é melhor eu morar na rua, porque tem situações que são assim. Só que ao se converter a Cristo, você inicia uma nova caminhada, como nós falamos na semana passada. A partir de agora você não tem só a sua família de sangue, mas agora Deus te dá de presente uma família chamada igreja. E é tão maravilhoso que eu estava conversando com alguns irmãos essa semana. Eu hoje tenho pessoas mais chegadas a mim na igreja do que a minha própria família de sangue. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. Alguém concorda comigo aqui? Irmãos, tem pessoas que Deus nos presenteia na igreja, que se nós pudéssemos, nós poderíamos ter conhecido antes, nós tínhamos conhecido antes. Que a pessoa que você está chorando, ela está com você. É a pessoa que você realiza os sonhos, ela está com você. Você está para baixo, ela te põe para cima. Você está lá em cima, ela está adorando e glorificando a Deus com você. Então, amados, muitas dessas pessoas às vezes não entendem o que é ser igreja. Sabe por quê? Porque infelizmente ensinaram que a igreja é uma instituição. Mas a igreja não é uma instituição. A igreja é a família de Deus, daqueles que aceitaram a Jesus, desceram as águas. Agora ele ganha uma grande família. Não é à toa que Jesus fala assim: se você não negar pai e mãe, você não é digno do nome dele. Mas por outro lado, Jesus fala assim: se você me aceitar e negar o teu pai e a tua mãe, você vai ganhar mais pais, mais irmãos, mais mães. Eu falo para vocês, eu tenho pessoas aqui de mais idade que eu considero como se fosse minha mãe. Concordam comigo? Eu tenho pessoas na nossa idade que eu considero como se fossem meus irmãos de sangue, porque Deus me presenteou. E aí eu queria ler para vocês rapidinho. Se você puder ficar com a tua Bíblia aí, Mateus capítulo 6, versículo 9, eu já vou adiantando. Diz assim, ó: vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Então olha só, a oração começa assim, irmão: Pai. Então se é Pai nosso, não quer dizer que é só o meu Pai. Ele é Pai de todos nós, aqueles que se converteu a Cristo, que aceitou a Jesus, aqueles que entenderam que hoje está numa nova vida. Olha só, Romanos 8, 29. Eu vou abrir bastante a Bíblia hoje. Diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Não está falando só entre um, dois, mas muitos irmãos. E é isso que é a igreja. Infelizmente pessoas estão sendo feridas pela própria igreja, pessoas foram machucadas pela própria igreja. Mas você vai ver que quando elas foram feridas, elas não foram feridas por Jesus, ou pelos servos verdadeiros de Jesus. Elas foram feridas pela religiosidade. Elas foram feridas pela cúpula de religiosos que lideram a igreja, pelos obreiros que às vezes não têm o discernimento. Eu estava conversando hoje com meu irmão na perua. Infelizmente a própria igreja é que mais mata pessoas, não é Satanás. E a igreja deveria ser um lugar onde a gente chega e a gente é abraçado, a gente é restaurado, a gente é curado. E aí a gente se levanta, se ergue e vai ajudar outros que vão chegar, e vamos fazer a mesma coisa com elas. Eu tenho pessoas aqui, irmãos, que estão desde o começo, mas eu tenho pessoas que estão chegando. E eu fiquei maravilhado enquanto eu passei alguns dias ausente. Irmãos me mandaram mensagem que estão aqui se chegando e hoje já fazem parte, eu creio, da família em nome de Jesus. Falaram assim: pastor, eu fui muito bem recebido lá. Os irmãos me trataram muito bem, me acolheram, me deram atenção. Então é isso que a igreja precisa fazer, é isso que a igreja tem que ser, irmãos. Não é porque eu estou aqui pregando para você que eu sou melhor que você que talvez tenha uma faculdade, é doutor, é enfermeiro, é professor, o que for. Ninguém é melhor que ninguém. Todos nós na igreja somos servos do Deus Altíssimo. E é tão interessante, irmãos. Eu falo para vocês, e graças a Deus a família está crescendo, para a honra e glória do Senhor. Sabe por quê? Porque quando o manifestado do Espírito Santo tem liberdade para agir no nosso meio, não é o homem que determina. O Senhor vai acrescentando dia a dia os que vão sendo salvos. E aí eu quero dizer algo para você. A igreja, ela não é um prédio. A igreja não é uma instituição. A igreja não é uma cúpula de líderes religiosos. A igreja não é o pastor. A igreja não é os obreiros. A igreja somos eu e você.
Deus e habitação do Deus vivo. Isso é ser igreja. Nós somos igreja quando estamos reunidos aqui. Nós somos igreja quando estamos lá fora sozinhos. Isso é que é a igreja, irmãos. Irmãos, a semana passada eu agradeço a Deus porque eu recebi várias mensagens, vários irmãos. Passou aquela palavra, falou muito ao meu coração. Passou aquela palavra, veio de encontro ao que eu estava precisando, mesmo me confrontando, e eu louvo a Deus por isso, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. E é isso que Deus quer de nós, irmãos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A fé vem pelo e ouvir o quê? É a palavra de Deus, não é a palavra do pastor, não é a palavra do diácono, não é a palavra da missionária, não é a palavra da pastora, é a palavra de Deus. É isso que deve ser pregado na igreja de Deus. E aí é tão interessante, irmãos, nós acabamos de ler, o Pai Nosso fala Pai Nosso. E é tão interessante que além de ser uma família, a igreja tem um nome chamado corpo, porque o corpo tem vários membros, e cada um trabalha de uma forma. Sem o pé, a mão não é nada. Sem os olhos, a cabeça não é nada. Então, amados, o que eu aprendo aqui, eu e você somos membros de um corpo que chama Cristo, que é o cabeça. Então, amados, isso é a igreja do Senhor. Eu quero aqui deixar bem claro para você que já está aqui muito tempo, e você que está chegando, isso é ser igreja. Você está nesse lugar porque tem um propósito de Deus na sua vida. Ei, Deus quer te usar, assim como Deus usa cada membro do seu corpo. Porque Deus sabe da necessidade da igreja. Por isso que a Bíblia fala, um vem com salmo, o outro vem com a palavra, o outro é assim, com hinos. Mas o final de tudo deve ser para edificação. Amados, nós precisamos entender uma coisa. Você que já foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando você está sendo batizado, você está fazendo o quê? Se identificando com a igreja de Cristo. E para você que está aqui essa noite e ainda não fez isso, é noite de tomar decisão. Fala assim, eu quero fazer parte, eu já sou dessa família, mas agora eu quero declarar para o mundo e para Deus que eu sou da família de Deus, chamada igreja, a noiva do Cordeiro, a qual aquele grande dia ele vai vir buscar a noiva. Então, amados, é isso. Quando nós nos batizamos, nós estamos nos identificando. A partir de hoje, o velho homem está morrendo. A partir de hoje eu não pertenço mais ao mundo. A partir de hoje eu sou do Senhor Jesus. E é tão interessante que esta igreja aí, eu estava lembrando dos cursos aqui, né? Existem dois tipos de igreja, irmãos. Para quem está aqui vai aprender um pouquinho. Quem já está há tempo já sabe. A igreja universal, não é a universal que vocês estão pensando. É a universal que se chama invisível, a qual naquele grande dia todos nós estaremos diante do Senhor glorificando como um coral de anjos. Esta é a igreja invisível. Mas existe a igreja visível, que é onde você está aqui essa noite. Se chama Cristo vive em nós. Mas tem muitas outras espalhadas pelo mundo. E você precisa entender por que eu estou falando isso. Porque há uma necessidade de ter uma igreja local. Há uma necessidade de ter aonde você possa fazer parte da família de Deus. Ei, eu falei a semana passada, retrasado, e vou falar de novo. A igreja não salva ninguém, mas um crente que é salvo, ele tem que passar pela igreja. Porque o Jesus vai vir buscar a noiva, a igreja. Não vai vir buscar um individual, mas todos nós que fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E aí, pastor, agora eu queria falar de um outro tipo de igreja. Pastor, você falou duas, eu vou falar de mais uma. A pequena, a igreja pequena. E aí, para você que está chegando, ou você que já está há tempo, você vai começar a se adaptar com isso. Qual que é essa, pastor? É a que nós chamamos de casa de Cristo. É a que nós nos reunimos na semana, uma vez na semana, lá juntos na casa. Oramos juntos, louvamos a Deus junto, compartilhamos a palavra junto, compartilhamos as lutas, as dores, as feridas, mas também compartilhamos as conquistas, as bênçãos. E essas são as nossas células, nossas casas de Cristo que estão separadas, espalhadas. Então, amados, nós precisamos entender, essa casa de Cristo, pastor, como que funciona? É aquela, irmãos, onde uma pessoa abre a sua casa, seja humilde, seja o que for, mas ela tem, sabe, o dom de abrir a sua casa, e um líder está lá, dirigindo aquela pequena reunião, e ali pessoas são curadas, e ali pessoas são transformadas, e ali pessoas são restauradas, ali pessoas quebram os paradigmas.
porque foram feridas pela igreja ou tiveram uma má notícia da igreja. Quantas pessoas que a gente fala assim, vamos para a igreja comigo? Ela fala assim, eu ir para a igreja é melhor ficar aqui no mundo. Quem já ouviu isso? É um tapa na cara, irmãos, porque a própria igreja manchou a imagem de Jesus. A própria igreja manchou a imagem de Jesus. Então está na hora de nós resgatarmos a imagem de Cristo, através das nossas casas, através dos nossos lares. O que é isso, pastor? É pequenas igrejas. Você já imaginou, irmãos, quantas pessoas tem aqui essa noite? Quantas igrejas poderiam estar sendo abertas durante a semana, 1 horinha, para que pessoas possam ser curadas, restauradas, transformadas? E por isso que nós incentivamos você que já está aqui há tempo, vou incentivar você que está retornando, você que está chegando, nós incentivamos e te convidamos a participar de uma dessas casas de Cristo, porque é lá que vai te fortalecer, é lá que você vai descobrir dons, talentos, é lá que você vai poder compartilhar coisas que no culto, na grande igreja, na grande reunião você não consegue. Vou brincar um pouquinho. Por quê, pastor? Porque às vezes você vai falar com o irmão, vai dar até a bênção, o irmão já está no ônibus. Dá risada, né? É, irmão. Você vai dar, o irmão já está em casa, já tirou, já está de pijama. Não estou reclamando não, irmãos, tá? Eu sei que alguns preferem às vezes compartilhar, depois culto, mas tem outros que às vezes querem ir embora. Por isso que eu creio que nossos cultos aqui, a gente tem melhorado a questão da qualidade do tempo para isso, para que não se torne algo cansativo. Mas é interessante eu falar isso para você. Então você que ainda não entendeu, este é o chamado da igreja de Deus. Atos 2, 42 a 47 vai dizer que eles se reuniam no templo, mas eles se reuniam nas casas, orando, louvando a Deus. E as pessoas que estavam indo lá, viam a simpatia, a diferença, a mudança, e naturalmente eu quero fazer parte disso. Eu quero estar nesse lugar que você está. Eu quero lá conhecer esse ministério, essa igreja. Então eu quero dizer para você, ei, há um chamado de Deus na tua vida, onde você está. Não é só dentro da igreja, mas na tua casa, você é o representante de Cristo. No teu trabalho, você é o representante de Cristo. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, e é líder de uma dessas casas de Cristo, não aqui do ministério, mas de outro lugar. E ele está falando que ele conseguiu abrir uma no serviço, meia hora de almoço. Ele reúne algumas pessoas, lá ele ora, compartilha. Olha só, irmãos. E hora do almoço para quem trabalha, né, gente? O importante é cochilar, dar uma descansada, né? Que às vezes é estressante. Então eu queria dizer para você, ei, eu estou falando da pequena igreja. Lá você vai crescer, irmão. Lá você vai ser usado. Lá você vai ser capacitado. Lá você vai ver, irmãos, depois que nós voltamos a fazer esse trabalho, olha o que Deus está fazendo neste lugar. Até ontem nós estávamos sofrendo, irmãos. Então eu quero desafiar você a estar presente conosco nessas pequenas reuniões, nessa pequena igreja. Mas pastor, então a grande igreja qual que é? Essa noite aqui eu e você estamos reunidos num culto para celebrar o nome de Jesus, daquele que morreu, mas ressuscitou e está vivo e reina para todo sempre. Essa é a grande igreja. Está entendendo? Porque eu tenho irmãos aqui de Mogi, outros não sei da onde. Vocês não vão conseguir se reunir às vezes durante a semana, mas lá um pequeno grupo se reunindo, orando junto, fortalecendo junto. Mas aí eu queria dizer, irmãos, falando dos cultos, eu já estou indo para o final. Essa palavra é meio pastoral, tá bom? Há 2 acontecimentos dentro do culto que é de suma importância, para que você que está aqui entenda o que é ser igreja. Para aqueles que foram batizados, existe uma coisa chamada Santa Ceia do Senhor. E a outra coisa nós fizemos quase agora, que se chama dízimos e ofertas. Por isso que eu falei que é uma série de mensagens para que a gente possa desapegar de algumas coisas, para a gente começar a crescer. E é tão interessante que a ceia do Senhor era uma refeição. Você vai entender que tem um pão, tem um suco que representa o sangue de Cristo. O pão, ele representa o corpo de Cristo. E é tão interessante, se você puder abrir, abra comigo aí, Mateus 26, 26, olha só o que diz. Enquanto você vai abrindo, é um texto um pouquinho maior. Mateus 26, 26 diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. E em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para o perdão de pecados. 29. E eu lhes digo, Mateus 26, 29. E eu lhes digo que,
De agora em diante não beberei deste fruto da videira, até que aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do Pai. Depois de terem cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Quem estava fazendo a ceia? O próprio Senhor Jesus. É uma ordenança para a igreja do céu. É uma ordenança que nós precisamos entender, amados, que precisa ser praticado, porque todas as vezes que nós fazemos, nós estamos trazendo à memória o que Jesus fez por nós. Pastor, mas talvez quem tiver aqui vai falar, isso eu já sei. Mas tem pessoas aqui que não sabem, precisam saber disso. Para quem não sabe, irmãos, o pão, ele simboliza o corpo, eu sei que vocês já sabem isso. Mas quando ele é partido, ele aponta, sabe para quê? Para os ferimentos que foram feitos no corpo de Jesus. E aí é tão interessante que na sua crucificação, o vinho, ele aponta para o sangue de Jesus, que foi derramado pelos ferimentos que aconteceu no corpo dele. Então olha só o que eu vou te dizer, talvez isso aqui seja novo para você. Então, além de o pão simbolizar o corpo de Cristo, o pão aponta também para a igreja de Deus. Como assim, pastor? Aponta para a comunhão dos irmãos. Por isso que eu e você repartimos o pão. Então o corpo de Cristo, que nós falamos aqui no começo, ele também é simbolizado no pão da ceia, que significa comunhão entre irmãos. Por isso que se alguém tiver alguma coisa, ele tem que resolver antes de participar da mesa do Senhor. É a mesma coisa a oferta. Se você tiver alguém contra o teu irmão, vá lá, primeiro resolve e depois traga a oferta diante do altar do Senhor. Por que o pastor está falando isso? Porque a ceia é algo muito maravilhoso, mas também é algo muito sério. E a igreja precisa levar a sério essas coisas. Se a igreja Cristo Vive em Nós quer crescer, se os membros querem crescer, nós precisamos levar as coisas de Deus a sério. E é tão interessante que agora eu vou falar o simbolismo do vinho. Talvez alguns aqui não saibam. O vinho, ao simbolizar o sangue de Jesus, que tem o poder para perdoar os nossos pecados, ele também aponta para a comunhão do homem com Deus. Olha só, o pão representa a comunhão entre os irmãos, e o vinho que representa o sangue. Nós só temos comunhão com Deus através do sangue de Jesus. Alguém pegou essa aqui? Irmãos, o vinho, o sangue de Jesus, ele aponta para a nossa comunhão com Deus. Por isso que eu e você precisamos receber Jesus no coração, entender o sangue de Cristo que foi derramado na cruz, declarar agora que ele a partir de hoje é o nosso Salvador, o nosso Senhor, a nossa verdade, o nosso caminho, a nossa vida. E aí sim nós temos comunhão novamente com Deus. Por isso que representa para nós, até que o Senhor venha. Todas as vezes que participamos da mesa do Senhor, nós estamos falando para Jesus: Senhor, eu estou firme contigo até que o Senhor venha. Eu estou firme com o Senhor até que o Senhor venha. Pastor, mas a ceia é mágica? Não. Mas ela tem um simbolismo muito poderoso nas nossas vidas. Então é muito importante que aquele que participa da ceia do Senhor esteja consciente, preparado. Pastor, como assim? Sem pecados? Não, irmãos. Porque se eu falar sem pecado aqui, ninguém vai poder participar. Concorda comigo? Quem não tem pecado, que atire a... Então todos nós somos pecadores. Mas tem coisas que são nítidas, que atrapalham a nossa comunhão com Deus. Concorda comigo? Então, amados, nós precisamos entender que eu e você precisamos entender o poder da ceia, mas também a responsabilidade da Santa Ceia com o Senhor. Como assim, pastor? Aí agora eu quero falar para você que tem um desejo de participar. Sabe, a Sara, sempre que nós fazíamos a ceia, ela ficava assim: pai, eu tenho vontade de participar. E alguns jovens também. Eu falei assim: vai chegar o dia. E chegou o dia que ela reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Não porque era filha do pastor, mas porque ela teve um encontro com Jesus. Ela entendeu que dali para frente a vida dela só teria resultado se ela aceitasse Jesus no seu coração. E esse recado é para você ainda que tem um desejo de participar da ceia. Pastor, mas eu sou cheio de pecados. É aí que está. Deus não veio para os santos, veio para os pecadores. O que você precisa é dizer sim para Jesus: Senhor, eu sou cheio de falhas, mas está aqui a minha vida para o Senhor. Eu quero te aceitar, eu quero em breve participar dessa mesa, eu quero descer as águas.
Pode ter certeza, se você tomar a decisão esta noite, o Senhor vai te capacitar e vai tirar todo o impedimento, toda a barreira para você descer as águas. Porque aquele que chama, Ele também capacita. Pastor, aí eu que estou afastado do Senhor. É noite de filhos pródigos se voltarem para a casa do Pai. E tem a segunda coisa, pastor. E aí eu vou para o final. Dízimos e ofertas. Eita, um paradigma hoje a ser quebrado. Porque infelizmente muitas igrejas, muitos líderes têm usado o púlpito como balcão para vender as coisas. E não é assim. A igreja não é lugar de vender nada. E eu falar para você que está chegando aqui, não vem aqui para buscar milagres. Vem aqui para adorar a Deus e naturalmente milagre vai chegar sobre a tua vida. Eu sempre ensinei isso e vou continuar ensinando. Não busque a Deus pelo aquilo que Ele pode te dar. Busque aquilo por aquilo que Ele é. Onisciente, onipresente, onipotente, todas as coisas. É por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Busque a Ele por amor, por gratidão. E pode ter certeza que o milagre que você necessita vai chegar até a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Pastor, então o que é o dízimo? Eita, pastor, é um princípio bíblico, irmãos. Onde você devolve a 10ª parte daquilo que você ganha. Onde você não dá nada para Deus, tá? Eu ouço pessoas falando assim: eu dei o meu dízimo. Você não dá nada para Deus, você devolve. Porque tudo que você tem é de Deus. A saúde que você tem para trabalhar, o trabalho que Deus abriu a porta, o que você tem, tudo foi Deus que te deu. Então você aprenda a partir de hoje: eu estou devolvendo para o Senhor. E eu acho maravilhoso porque Deus é bom, né? Porque Ele nos dá 100% e fala para a gente devolver 10%. Mas eu vou ensinar algo aqui para vocês. Quando você não administra os outros 90%, você pode pecar contra Deus. Você sabia disso? Porque a Bíblia diz: portanto, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Tem pessoas que ganham milhões e não conseguem um mês guardar R$1. E tem pessoas que ganham, um salário. Ela é fiel ao Senhor, sabe administrar, e essa pessoa consegue guardar dinheiro, consegue prosperar, porque a mão do Senhor é na vida dela. Irmãos, eu conheço pessoas que eram para estar ricas, e elas ainda estão, porque não conseguem ser fiel a Deus e nem fiel a si mesmo. Então vamos lá. E aonde está isso, pastor? Está no Velho Testamento. Moisés está lá, né? Pastor, mas antes, aí eu ouvi isso esses dias e eu tive que gravar um vídeo sobre isso. Pastor, mas antes se entregava o boi, a agricultura, as frutas, a colheita. Sim, antigamente não tinha dinheiro. E eu depois, hoje não, mas eu vou te dar um ensinamento sobre isso. Tem lá onde o Senhor usa Moisés e fala assim: se você morar muito longe e não der para levar a colheita, vende isso e torna isso em prata e leva à casa do Senhor. Isso no Velho Testamento. Mas é tão interessante que nós temos lá em Malaquias: trazei todos os dízimos à casa do... Mas tem um propósito de trazer à casa do Senhor. Você não pode trazer por causa do que o pastor está falando, porque um obreiro vem aqui falar. Você tem que trazer para que haja mantimento na casa do Senhor. Porque antigamente era trazido através de mantimentos. Mas e hoje, pastor? Hoje está aí a igreja. Antigamente tinha os sacerdotes. A igreja, ela usa os recursos para abençoar vidas. Pastor, é só para pagar a conta? Não. Quem está aqui há muito tempo sabe disso. Então preciso aqui ser transparente para você que está chegando, para você entender aonde você está pisando. Sabe, que igreja você está começando a congregar. E aí, irmãos, eu vou ler para vocês Novo Testamento rapidinho, Mateus 23. Novo Testamento, não estou falando do Velho. Diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Amém, obrigado. Então olha só, no Novo Testamento também tem dízimo. Mas não adianta nada você trazer o seu dízimo se nós não praticamos a justiça, se nós não praticamos a verdade, a misericórdia, se nós não somos fiéis. Porque Deus precisa do nosso dinheiro. Deus é o dono do ouro e da prata. Antes de Ele aceitar a oferta de Abel, Ele aceita a vida de Abel. Antes de aceitar a sua oferta, o seu dízimo, Ele prefere a sua vida diante do altar dele. Tem alguém entendendo aqui? Hebreus 7:8, no primeiro caso, quem recebe o dízimo são os homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Hebreus, carta aos Hebreus.
Amém? Então essa obra hoje é representada por quem, pastor? Pela igreja. É onde você congrega. E para você que está chegando aqui, pastor, eu queria saber como que é as finanças da igreja. Fique à vontade, tem tesoureiro, tem uma ata que está lá desde quando essa igreja foi aberta, onde que é gasto o dinheiro, o que tem, o que não tem nada, né, ultimamente, porque a gente gastou tudo lá em nome de Jesus. Mas, graças a Deus, Deus está sustentando. Mas se você quiser, está tudo transparente para você. Pastor, por que o senhor trouxe esta palavra a respeito disso? Porque tem pessoas dentro da igreja que ainda não compreenderam isso. Ainda não entenderam esses pequenos detalhes dentro da igreja. Talvez você que veio aqui querendo uma palavra profética vai sair bravo comigo, mas eu creio que você não vai sair. Você vai sair discernindo aonde você veio. E aí, amados, é tão interessante que todos os recursos que você devolve à casa do Senhor com dízimos, ele é para a glória de Deus. Eu vou falar um testemunho rapidinho, eu tenho tempo? Tenho 2 minutos. Testemunho rapidinho. Eu sou dizimista há 18 anos. Já compartilhei isso com alguns irmãos, você que está chegando. E uma vez aconteceu de um nosso pastor, aconteceu uma coisa dentro da igreja, e aí ele cortou o dízimo dentro do culto. E ele falou assim: irmã, vocês têm que devolver para mim. E aí eu quis dar uma de conhecedor da palavra. Falei, não, a Bíblia diz que eu tenho que trazer na casa do Senhor. Porque eu queria atingir ele. 3 meses da minha vida, irmãos, eu parei de dizimar. 18 anos, só em 3 meses eu não dizimei. Porque eu achei que eu estava atingindo um pastor. E esses 3 meses eu falei, eu não vou devolver. Eu gastei. Mas eu vou falar para vocês, eu achei que estava ferindo um pastor, mas foi os 3 meses piores da minha vida, desde quando eu sou dizimista. As coisas em casa começaram a quebrar, a despensa faltava as coisas. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós estamos devolvendo o nosso dízimo, nós estamos devolvendo para Deus e não para os homens. Porque, irmãos, eu não tinha entendimento do que ele vai fazer com o dízimo. É ele que vai prestar conta com Deus. E mais quem saiu prejudicado foi eu. Passou então a oferta. A oferta não, amados. A oferta não é mandamento, é algo voluntário. É aquilo que Deus toca nos nossos corações. É aquilo que nós achamos que nós devemos fazer para o Senhor. Eu creio, irmãos, eu conheço pessoas que ofertam mais que um dízimo. Porque elas acham que aquilo ali é algo que Deus tocou no coração delas. Por que o Senhor está falando disso, irmãos? Porque, amados, nós vamos entender que é algo voluntário. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria, não por constrangimento ou por necessidade. Então eu preciso ensinar para você, porque enquanto o dízimo é um mandamento, a oferta é algo voluntário. E isso é um ato de adoração também. Eu vou ler para você 2 Coríntios 9:6. Lembre-se daquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com... Mas olha o que tem depois que nós esquecemos. É Deus, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentado toda graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Com Deus semeio, tem uma recompensa. O Senhor faz que em tudo que nós fazemos, tudo que nós colocamos a mão, vai prosperar. Quando nós somos fiéis a Deus. Então, nós que temos aí a igreja como família, Deus como Pai, Jesus como nosso Senhor e ao mesmo tempo irmão mais velho. Mas nós temos os irmãos. Então eu queria deixar aqui claro para você que está aqui, que está chegando, que já está há muito tempo. Vamos fazer que essa família cresça mais, mas cresça saudável. A melhor coisa é quando os nossos filhos crescem saudável. Os irmãos sabem aqui, uma criança que cresce muito rápido, ela tem problema nos ossos, ela não consegue se equilibrar. Ou uma criança que talvez se alimenta de forma errada, ela cresce e vai criando problemas de saúde. Estão entendendo? Então, amados, isso é ser família, isso que é igreja. Eu queria trazer essa palavra para quebrar os paradigmas, que às vezes a gente acha que a igreja é uma instituição, a igreja é o pastor, a igreja é o obreiro. Não, a igreja somos todos nós, que tivemos um encontro com Cristo, que entregamos a nossa vida para Jesus. E aí a partir daí eu vou praticando algumas coisas, eu vou melhorando para que eu possa crescer. Esse é o tema da nossa igreja este ano, o ano do crescimento. Mas para nós crescermos, nós precisamos aprender algumas coisas, desagarrar de algumas outras. Falamos na semana passada, enquanto nós estivermos com a mochila cheia, nós vamos continuar andando arrastado.
Deixa a mochila da religiosidade para trás, a mochila da incredulidade, a mochila, sabe, da falta de comunhão. Eu não estou falando aqui para você sorrir para todo mundo, mas eu estou falando aqui, tem pessoas que estão orando por você, que fazem parte da mesma família que você, que chama a família de Deus. Ontem eu nem vi quando eu era pequeno, nós bagunçava, já dei trabalho para ela junto com os meninos. Nós brincávamos de uma guerrinha lá de mamona, nós estávamos até conversando. E às vezes nós pulava lá o muro dela, para se esconder das mamonas. E aí quando eu vi ela entrando com o meu irmão aqui, eu fiquei muito feliz, irmãos. Ela nem lembrou de mim, depois que eu comecei a falar, irmãos, isso é maravilhoso, só Jesus pode fazer isso. O irmão Robson que acabou de vir aqui, irmãos. Quantas vezes a esposa, e aí pastor, o senhor viu? Não, irmão, vamos orar. Não, estou orando, pastor. E aí a gente vê o que Deus está fazendo na vida, na casa dele. Irmãos, eu falo, olho para a minha vida. Eu ainda sou muito ruim, mas eu já fui mais ruim ainda, irmãos. Jogando bola, irmãos, eu era prepotente, arrogante, queria passar por cima dos outros, sabe? E é isso que é ser igreja, irmãos. A gente precisa sorrir mais, vir para o culto alegre. Começamos o culto aqui, irmãos. Por isso eu pulo. Aí às vezes alguns irmãos ficam assim, não, irmão, se é para glorificar a Deus, não fica com vergonha não. O que você não pode é fazer coisas heréticas. Mas se é para a glória de Deus, não tenha vergonha. Porque você está na família de Deus. E é essa família que nós estaremos no céu glorificando o nome de Jesus. É lá que nós estaremos face a face com o Senhor, adorando a Ele. E aí eu finalizo. E peço para vocês, agora em meu favor, em favor da minha esposa, em favor dos obreiros. Lá em Hebreus 13:7 diz assim, lembre-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Eu tenho defeitos, eu sou falho, mas nós temos nos esforçado para ser um melhor marido a cada dia, um melhor pastor, o melhor amigo, o melhor servo. Hoje nós estávamos vindo agora, né? Aí eu até louvo a Deus pela vida do meu irmão. A perua veio daquele jeito, graças a Deus. Eu louvo a Deus quando ela vem assim. Deus está preparando outro em nome de Jesus, que nós vamos, o irmão vai talvez abençoar. E aí o irmão falou assim, não pastor, eu vou ir atrás no porta-mala. Talvez para muitos irmãos, eu ir no porta-mala? Para a igreja? Vai sujar minha roupa. Eu falei, não irmão, pode dirigir aí que eu vou ficar aqui. Não pastor, olha a preocupação, eu louvo a Deus por isso. Mas vai sujar a sua roupa. Irmão, não estou preocupado com a roupa. Sabe por quê, irmãos? A minha alegria está com vocês. A minha alegria está em família. A minha alegria é pastorear os irmãos, mesmo com as minhas falhas, com as minhas limitações. Aí o irmão viu eu saindo, eita! É isso, irmãos. A gente precisa servir mais. A gente precisa dar mais exemplos. Ontem eu tava limpando lá com os irmãos, só que aí não tinha mídia, né? E eu tenho que fazer algumas fotos, alguns vídeos para quando a gente inaugurar, tem a história lá, sabe aquele vídeo que passa rapidinho, de quando começou, desde a limpeza? E aí tá eu filmando, eu falei, rapaz, vão pensar que eu só tô filmando, né? Aí o Daniel falou assim, pastor, molha a camisa aí pelo menos, né? Pra dar uma suadinha, né? Pra sair na foto suou, né? Uma brincadeira, mas eu tava lá na enxada suando, eu falei, agora eu vou fazer um vídeo, né? Para os irmãos entender que eu tô trabalhando também. Mas brincadeiras à parte, o que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? A gente precisa estar um junto do outro, ajudar o outro. Na hora que o irmão cansou, eu fui lá, ajudei. Na hora que eu cansei, o outro foi e ajudou. Nós, todo mundo trabalhou e pôde ajudar. Isso é ser igreja. Se coloca de pé, por favor, em nome de Jesus. Eu preciso agradecer por essa palavra, mas eu preciso também desafiar você que está aqui essa noite. Nós estamos para começar duas coisas. Escola de discípulos. Graças a Deus eu tenho, se eu não me engano, 16 inscritos. Você que talvez esqueceu, deu o nome. Mas nós vamos começar também um curso para o batismo. São 7 semanas, em torno de 40 minutos, 1 hora por semana. Por semana, olha só. Eu quero desafiar você que entendeu essa palavra, falou, pastor, eu quero fazer parte dessa família. Eu quero me batizar, até eu tenho um monte de problemas, mas eu quero essa ajuda. Eu quero
deixar Jesus realmente tomar conta na minha vida, eu quero te convidar e te desafiar esta noite a entregar a sua vida para Jesus. E aí eu quero orar com você, para que Deus possa te ajudar. Mas eu também preciso fazer uma pergunta para você que estava afastado dos caminhos do Senhor. Talvez tenha se decepcionado com a igreja de Jesus, mas nunca com Jesus. Pessoas te feriram, te machucaram. Mas eu preciso desafiar você. Você saiu, foi lá e viu que lá não tem jeito. Você precisa voltar para os braços do Pai, para a casa do Pai. E eu quero dizer para você que se você tomar essa decisão essa noite, o Pai não vai te discriminar, pelo contrário, Ele vai te abraçar. Ele vai te dar banho, colocar anel no seu dedo, colocar roupa nova e ainda vai mandar fazer uma festa. Tem alguém aqui que essa noite quer fazer parte da família de Deus, a igreja do Senhor? Pastor, eu quero descer as águas, eu quero me reconciliar essa noite. Tem alguém aqui? Tem alguém? Não fica com vergonha, às vezes eu fico... Semana passada aconteceu a mesma coisa. Tem? Venha cá. Aleluia. Irmãos, tem uma vida, acho que não sei se vocês entenderam. É festa, irmãos. Aleluia, Deus. Tem mais aí, ó, tá vindo mais. Vem com ela, irmã. Vem com ela, vem com ela. Aleluia, glorifica o nome do Senhor, irmãos. Tem mais, em nome de Jesus. E tem mais vidas aqui essa noite, irmãos. E tem pessoas que estão ainda em dúvida. Será que eu vou? Eu ainda preciso resolver muita coisa. Essa noite você não precisa resolver. Você só precisa dar o primeiro passo. Tem gente aqui? Mais alguém? Não? Irmãos, estenda suas mãos para cá. Abraça bem forte elas aí enquanto nós vamos orar. Pode abraçar elas, por favor, em nome de Jesus. Eu falei que vocês receberiam um abraço do Pai, e Ele está representado nessas irmãs. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu te louvo e te bendigo, porque a Tua palavra é viva e é eficaz e é mais cortante do que uma espada. Ela penetra no mais profundo, Pai amado, das medulas e dos ossos, e ela transforma a vida, restaura. Aqui eu entrego essas Tuas vidas nas Tuas mãos esta noite, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Pai amado, que o Senhor possa esta noite colocar anel no dedo, que esta noite o Senhor possa, Pai amado, preparar a melhor roupa, que esta noite o Senhor, Pai amado, possa fazer festa, Pai, não só no céu, mas na Tua igreja está tendo festa esta noite, Deus, porque elas não são afilhadas, elas são filhas do Deus vivo, elas são filhas do Deus Altíssimo. Eu queria que vocês repetissem comigo. Som. Dá para Jess para mim, por favor. Som. Repita comigo. Estenda suas mãos ainda, amados. Senhor Jesus. Bem forte, bem forte, bem forte. Senhor Jesus. Perdoa os meus pecados. Apaga as minhas transgressões. Me aceita esta noite. Como filha. Que foi lavada e remida no sangue do Cordeiro. Me aceita como tua serva. Não deixe eu desviar jamais da tua presença. Me ajude a persistir, a caminhar nos teus caminhos até a tua volta. Em nome de Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor, amados. Alguém mais pode dar um abraço nessas irmãs aqui no nome de Jesus? Alguém mais pode sair do seu lugar e dar um abraço nelas aqui em nome de Jesus?
Eu preciso perguntar enquanto os irmãos cantam. Tem mais alguém aqui, irmão? Não sei, o Senhor está me incomodando. Como na primeira vez, surpreenda-me de novo. Essa é noite de mudança, essa é noite de transformação, é noite de crescimento, meus amados. Como na primeira vez. Aleluia. Aleluia. Pode sentando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Agradecer o pessoal que está em casa, que Deus abençoe. Se inscreva no nosso canal, deixa um like, comenta, curte, compartilha em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, uma semana abençoada em nome de Jesus.